filho foi cortado, ele vem pra nos visitar. Na porta o sangue está, no crepúsculo da tarde. Ele vem pra nos libertar. Todo escravo será livre, nenhum choro se ouvirá. Toda fome saciada, nossa voz ele ouviu. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é pra sempre. Na cruz o sangue está, é sexta-feira à tarde. Ele veio pra nos salvar. Esmagado o filho foi, Cristo está crucificado. Morreu em nosso lugar, sua vida derramou, nenhuma condenação há. Na montanha da caveira ao nosso lado Deus está. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é pra sempre. Pra nos dar a sua doce graça, nos trouxe a redenção. Não há mais razão pra chorar. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é pra sempre. Amém, irmãos, graça e paz. Deus continue abençoando a todos vocês. É uma honra, uma alegria poder estar compartilhando com vocês aqui o estudo da lição número 3, que tem por título Não às obras, sim à graça. Nosso texto bíblico encontra-se na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Então você pega a sua Bíblia, pegue aí um caderno, uma caneta, para que você possa fazer umas anotações. O estudo de hoje, como outros também, está muito interessante, muito bom, e eu tenho certeza que a gente vai aprender bastante coisa aqui acerca da palavra do Senhor. Então, para a gente começar, quero aqui ler o texto que se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Um texto muito conhecido, mas a gente vai estar trabalhando dentro dessa temática como um todo aqui hoje. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Pai, mais uma vez, obrigado, Deus, pelo teu amor, obrigado pela tua graça, obrigado porque nós fomos alcançados por uma tão grande salvação. Deus, e nós bem sabemos que a tua graça, Senhor, ela nos basta, a tua graça é maravilhosa,
A tua graça, Senhor, nos alcançou e por isso nós estamos aqui. Não porque em nós haja mérito, não porque em nós, Senhor, tenha algo verdadeiramente de bom, mas porque o Senhor nos alcançou pela sua infinita misericórdia e pela sua graça maravilhosa. Deus, que o Senhor possa nos dar sabedoria, entendimento e que nós possamos ter a iluminação do Teu Espírito para compreender, Senhor, tudo aquilo que nós formos passar aqui, tudo aquilo que foi estudado, e que nós possamos crescer juntos na Tua presença, e que seja tudo para a honra, para a glória, louvor e adoração do Teu nome. É o que nós pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, existe uma questão ainda muito interessante que é discutida em nosso meio, que fala dessa relação entre a lei, o sistema do Antigo Testamento, que se aproxima de Deus, e a graça mostrada no Novo Testamento. Algumas pessoas aí costumam misturar lei e misturam também graça, mas algumas outras chegam ao extremo de pregar a lei como algo essencial para a salvação. Então a gente vai estar trabalhando hoje aqui que verdadeiramente aquilo que nos basta, aquilo que nos é suficiente é a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez aqui Paulo, ele é o assunto, porque Paulo, ele trabalha essa questão. Paulo, ele é o apóstolo da graça, e ele, como um judeu ortodoxo, um fariseu profundamente imerso ali no ensino da lei, ele com certeza foi um dos mais aplicados dentro disso. Então, ninguém melhor para falar disso do que ele mesmo. Ele chega ao ponto de dizer que na nação dele, dentro do meio que ele vivia, ele se excedia em judaísmo a muitos da idade dele. Ou seja, Paulo, ele sobressaía daquelas pessoas que eram da idade dele, ele se sobressaía, ele se destacava dentro do zelo da prática daquilo que ele conhecia como lei. Paulo chegou ao ponto de dizer para Pedro o seguinte: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Ou seja, Paulo chegou até mesmo a repreender a Pedro em virtude de toda aquela problemática que estava acontecendo ali diante dos judeus e diante dos gentios. Isso se encontra aqui na Bíblia Sagrada, e nós, com certeza, todas as vezes que a gente está falando sobre esse assunto, a gente acaba tendo que citar esse episódio que ficou largamente conhecido nas Sagradas Escrituras. Então Paulo, ele foi criado no mais rigoroso ali do sistema da lei dentro do judaísmo. Ele aprendera que a lei, ela era o caminho para a salvação. Paulo aprendeu isso, que o caminho para a salvação era a lei. Mas depois que ele se converte, ele muda a sua posição, porque ele entende que somente a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela pode sim conduzir o homem à salvação eterna. Então aqui no tópico 1, a gente vê aqui o que? Uma busca inadequada. Por que uma busca inadequada? Porque existem pessoas, irmãos, que insistem em encontrar justificativas através da lei. Tem pessoas que elas buscam a todo instante, elas buscam a todo preço, elas insistem em encontrar essa justificação, melhor dizendo, através da lei. Mas será que é isso que a Bíblia Sagrada ela traz para nós? Ou será que a Bíblia ela caminha em outro sentido? Então a gente vai estar analisando aqui alguns textos e com certeza nós chegaremos a uma conclusão lá no final. Paulo, ele é muito claro
quando ele escreve as suas epístolas, as suas cartas, em dizer que ele não encontrou a justificação dos seus pecados na lei, mas na fé em Cristo Jesus. E diz assim, e seja achado nele, não tendo como minha justiça a que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Quando Paulo, irmãos, fala isso, o que Paulo está dizendo aqui? Na realidade, aqui está o resumo das declarações do apóstolo Paulo, nesse texto aqui, de Filipenses capítulo 3, versículo 9, está o resumo das declarações de Paulo sobre a justificação pela fé. Você quer encontrar um resumo da justificação pela fé? Você precisa ler Filipenses capítulo 3, versículo 9. Paulo aqui, ele desprezava todas as aquisições, tudo aquilo que ele conquistou, tudo aquilo que ele possuía, todas as aquisições pessoais, Paulo ele desprezava para ser encontrado em Cristo. E isso é muito interessante e digno de nota nós citarmos isso aqui. Por quê? Porque existe uma diferença grande, existe uma diferença enorme entre a justiça das obras, justiça, aqui entre aspas, das obras, que se baseia na lei, com a justiça da fé, que é concedida por Deus. Então existe uma diferença, um abismo aqui enorme, entre essa justiça, entre aspas, das obras, em relação à justiça da fé, que é completamente diferente. A lei, irmãos, como qualquer sistema que a gente conheça, é rigoroso, não pode dar perdão aos pecados. Somente a fé em Jesus Cristo pode fazer esse papel. Alguém pode sentir, se sentir bem numa religião, cumprindo regras, cumprindo preceitos, isso é um ponto. Tem pessoas que elas se sentem bem numa determinada religião, cumprindo ali alguns preceitos, cumprindo ali algumas regras, se submetendo a algum tipo de situação, a determinados ritos, mas isso aí será uma mera questão de gosto, tá? A pessoa pode até ter uma paz ali, porque está fazendo aquilo que satisfaz o seu coração, mas quando eu olho para a Bíblia, diante de Deus, o que eu entendo? O que eu vejo quando eu analiso as Sagradas Escrituras? Que só a fé em Cristo pode salvar as pessoas. Sistema religioso algum pode salvar o homem, sistema religioso algum pode salvar a mulher, pode salvar a humanidade. Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos dizer não às formas religiosas que são criadas, às religiosidades que mais oprimem do que aliviam o ser humano propriamente dito, porque esse tipo de ensino, esse tipo de fórmula seguem a nossa mente, mas não segue a mente de Deus, e é isso que nós aprendemos através da Bíblia Sagrada. Bom, então, assim, outro que digno de nota é que algumas pessoas vão dizer assim, obedecer à lei era algo impossível obedecer à lei, por isso que houve a necessidade de Cristo vir e morrer. Ora, não é bem assim. A gente vai estar explicando isso aqui, porque quando a gente analisa também a Bíblia, a obra da redenção, a gente vê que não é bem assim. Por quê? Porque algumas pessoas até cumpriam a lei. O moço rico, por exemplo, que queria a vida eterna, ele disse a Jesus que obedecia a ela, guardando tudo. Quer ver? Abra por favor a sua Bíblia aí, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 19, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 19, versículos 16 ao 21. Olha que interessante. O jovem rico,
E eis que, aproximando-se dele, um jovem disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: por que me chamas bom? Não há um bom, senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Ou seja, quando ele pergunta para Jesus o que ele precisava fazer para obter a vida eterna, interessante, irmãos, que Jesus ali fala para ele o que ele precisava fazer. Jesus lista para ele algumas coisas que ele precisava observar para que isso acontecesse. E ele fala para Jesus assim: tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade, desde a minha tenra idade, desde ainda da minha juventude. Aí Jesus fala para ele: se querem ser perfeito, ou seja, maduro na presença desse Deus, vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. Por quê? Jesus verdadeiramente, ele não estava ali intencionalmente querendo que ele vendesse todos os seus bens e desse para os pobres ali e ficasse sem nada. Tudo que Jesus queria saber, e ele já sabia, quando ele faz essa pergunta, ele já sabia, porque ele sonda os corações dos homens, era onde verdadeiramente estava o coração daquele jovem. Se o coração dele estava verdadeiramente nas coisas materiais, ou se o coração dele estava nas coisas eternas. Se o coração dele estava nas coisas transitórias, passageiras, ou se o coração dele estava em questões eternas. Então, Jesus ali, ele consegue ouvir da boca daquele próprio jovem que ele ainda não estava maduro o suficiente e ele precisava aprender ainda da parte de Deus. Então, Jesus aqui, ele não contraditou o moço, dizendo que era impossível obedecer aquilo tudo. Jesus poderia falar para ele assim: olha, você está dizendo que guarda todos esses itens aí da lei, mas é impossível alguém guardar isso. Não, Jesus em momento algum contraditou ele. Pelo contrário, Jesus, ele aceitou essa palavra desse jovem. Então, baseado nisso, eu também entendo que Paulo, ele cumpriu a lei, porque Paulo diz que ele era zeloso em relação à lei, que ele cumpria a lei, que ele observava a lei, que dentre as pessoas que viviam com ele, ele saltava aos olhos, ele sobressaía em relação ao zelo com a lei. Ele chega ao ponto de falar em Filipenses capítulo 3, versículo 6, ele diz assim: quanto à justiça que há na lei, eu fui irrepreensível. Olha que interessante isso. Ele fala: quanto à justiça que há na lei, eu fui irrepreensível. Ou seja, ninguém podia chegar e questionar Paulo, dizer para ele: olha, Paulo, você está falhando nesse ponto aqui. Olha, Paulo, você está falhando naquele ponto ali. Ninguém podia repreender Paulo em nada. Ele era irrepreensível em relação à justiça que há na lei, tá? Então, irmãos, quando a gente olha para isso aqui, a gente entende que não era impossível as pessoas guardarem a lei. Então, essa história de que Jesus veio morrer pelos nossos pecados porque ninguém teve condições de guardar a lei, não, isso daí não é verdade. Porque se isso fosse verdade, com certeza eu poderia dizer hoje que os planos, os propósitos do eterno Deus foram frustrados. Como assim, pastor? Bom, o Senhor foi lá e trouxe a lei, instituiu a lei. Como ninguém conseguiu guardar a lei, aí então agora, bom, já que ninguém conseguiu guardar a lei, eu vou enviar o meu filho para que morra pelos pecados da humanidade,
para que eles assim possam ser redimidos. Não, Deus não é pego de surpresa. Para Deus não existe plano B. O plano do Senhor é sempre o A. Não existe plano B. Plano B, irmãos, nós fazemos como seres humanos, porque a gente pensa assim, bom, eu estou fazendo um plano, se ele não der certo, eu tenho um plano B. Para Deus não existe o plano na mente de Deus, no coração de Deus que não dê certo. Não existe isso. Todo plano que o Senhor traçou, ele é um plano perfeito. E quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu também vejo isso. O que aconteceu aqui em relação à lei, e a Bíblia Sagrada vai dizer isso muito bem, é que a lei, ela era transitória. A lei, ela era passageira. A lei, ela teria um fim. E essa lei, ela criou a consciência do pecado. Por que essa lei foi dada? Para que as pessoas pudessem ter consciência de que elas pecavam e que elas careciam também da graça de Deus. Olha o que diz Romanos capítulo 3, versículo 20. Abra comigo aí, por favor. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 20. Olha, Paulo dizendo para os romanos: por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Aí Paulo vai dizer isso: pela lei vem o conhecimento do pecado. Aí Deus vai, diante disso, a lei trouxe o conhecimento do pecado, porque ela era transitória, passageira. Aí Deus vai, oferece a graça aos que reconhecem os seus pecados, tá? E apelam o quê? Para a sua misericórdia. Ou seja, o homem reconheceu o seu pecado. Diante desse reconhecimento, a graça de Deus é oferecida para ele. Aí o homem vai, apela para a misericórdia de Deus. E Deus, segundo a própria palavra diz, ele é misericordioso. Porque é muito diferente, irmão. Porque a lei, ela dizia assim, ó: façam isto e viverão. É assim. A lei trabalha dessa forma: façam isto e viverão. É assim que muitos segmentos, até mesmo que se dizem cristãos, têm trabalhado. Ó, você precisa fazer isso para ser salvo. Olha, você precisa fazer aquilo. Olha, ou seja, condicionando aquilo que o homem pode fazer à salvação, voltando aos velhos rudimentos. Quando a Bíblia Sagrada mesmo, ela vai caminhar em sentido contrário a isso, porque a lei dizia: façam isto e viverão. Mas a graça diz o seguinte, olha que interessante, olha como a minha alma agora aqui do Gilson, eu que falo contigo, olha como a minha alma se enche de alegria quando eu ouço isso aqui, porque a graça diz para nós: eu fiz para que vocês vivam. Então, se a lei diz: façam isto e viverão, a graça de Cristo, ela vai dizer: eu fiz para que vocês vivam. Isso é graça. Ele fez, o sacrifício foi feito por Ele, para que eu, você, nós possamos viver na presença dEle, ter vida, vida em abundância. Não é uma vida biológica simplesmente, nascer, crescer, ter filhos, envelhecer e morrer. Não, é uma vida eterna, de zoé, lá no grego. É uma vida eterna na presença do Senhor. É uma vida com qualidade na presença desse Deus Todo-Poderoso. Então, irmãos, buscar salvação na lei, como Paulo bem mostrou aqui, é frustrante. As pessoas que tentaram e que tentam até hoje encontrar salvação através da lei, frustram, porque não é o papel da lei, não existe isso. Olha o que diz Efésios capítulo 1, versículo 6. Abram aí, por favor, carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Sei que você está com a sua Bíblia aí aberta. Abra, por favor, sua Bíblia,
Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 6, diz assim, ó: para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. O que é isso? Olha que interessante, o que é isso? Isso é o favor de Deus concedido aos homens pecadores, que apenas merecem a sua ira. É o que Paulo está dizendo aqui. Os homens pecadores merecem o quê? Os homens pecadores questionam a Deus. Os homens pecadores se voltam contra Deus. Os homens pecadores esbravejam contra Deus. Mas tudo que o homem pecador merece, segundo a palavra do Senhor, é a sua ira. Eu estava esses dias num sepultamento, e ali eu falava para aquelas pessoas, eu dizia para elas: vamos agradecer a Deus pelo tempo que essa pessoa passou conosco. Por quê? Porque se a pessoa vive 10, 20, 30, 40, 50 anos, isso é por pura graça, irmãos. Isso é um favor de Deus, porque tudo que os homens merecem é a ira de Deus. Mas entra a graça, e a palavra de Deus vai dizer aqui, no amado, ou seja, a sua graça, a qual Ele favoreceu, ou seja, através da sua graça, eu, você, nós, nos tornamos favoráveis a Deus. Olha como essa obra, toda essa obra da redenção, ela é maravilhosa. Isso aqui é até difícil expressar em português, é difícil, porque essa concessão, o que nos foi concedido no amado. Essa graça que foi concedida para mim, para você, para nós, ela foi concedida no amado, isto é, através da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o amado. Então, nesse ponto aqui, as pessoas que buscam a salvação através da lei, elas estão fazendo uma busca inadequada, uma busca errônea, uma busca que não tem respaldo na Bíblia Sagrada e até mesmo na Antiga Aliança. Não existe esse respaldo para a gente fazer essa busca, ela é inadequada. Mas vamos caminhar aqui um pouquinho. Tópico 2 diz que Cristo é o fim da lei. Por que isso? Porque a religião legalista, ou seja, a religião que se apega à lei, que está presa à lei, seja dos fariseus ou das seitas atuais, que existem muitas seitas atuais que se apegam à lei, que enfatizam o que a pessoa deve fazer, enchem as pessoas de regra. Quando a gente olha, colocando até mesmo peso nas pessoas que nem eles mesmos conseguem carregar. O texto que nós lemos, irmãos, ele diz assim, olha que interessante: porque pela graça sois salvos. Esse texto ele é muito, muito, muito maravilhoso. Pela graça sois salvos, isto é, vós fostes salvos. É isso que está dizendo quando a gente analisa o texto, pela graça. A graça de Deus, olha que interessante, a graça de Deus, ela é a fonte da nossa salvação. A fonte da nossa salvação é a graça, mediante a fé. Paulo não fala assim, olha, vocês foram salvos por causa da fé. Não, Paulo não fala que nós fomos salvos por causa da fé. Paulo não fala. Por que Paulo não fala isso? Porque a fé, ela não é a causa. A fé é um canal pelo meio do qual nós fomos alcançados pela graça. Apenas um canal. Imagine aí, irmãos, essa graça vindo por dentro de uma tubulação. Essa tubulação é a fé, é apenas o canal no qual essa graça chega até nós. Ou seja, quando o apóstolo Paulo está explicando isso daqui, ele está dizendo o seguinte, que a fé, ela não é a causa, é apenas o canal
pelo qual nós recebemos a nossa salvação. E ele prossegue dizendo assim, e isto não vem de vós, isto o quê? O apóstolo Paulo está dizendo aqui, como isto, ele não está falando nem a graça nem a fé, mas ele está falando todo o conjunto da obra. Paulo está dizendo aqui, todo o ato, melhor dizendo, todo o ato da salvação. Quando ele diz, isto não vem de vós, o ato da salvação, isso não vem do ser humano. Não tem como o ser humano caminhar nesse sentido. Isso é graça. Aí ele vai dizer, isso não vem de vós. Não. Por quê? Porque é dom de Deus, é presente de Deus, é graça de Deus. A salvação não vem de nós mesmos. E é isso que o evangelho que Paulo pregava enfatiza, principalmente no texto que nós lemos, Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, tá? Então, Deus ele nos aceita não pelo que a gente faz, não pelo que a gente pode fazer, mas Deus ele nos aceita pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. É diferente. Cristo, eu posso andar de joelhos aí 1 quilômetro, eu posso subir uma montanha de joelhos, eu posso todo dia orar de joelho, nos montes, nas montanhas, eu posso subir escadaria, eu posso fazer promessa. Não, nada disso. Não é pelo que eu faço, não é pelo que eu posso fazer, é pelo que Cristo fez. É isso que a Bíblia Sagrada vai dizer para nós. E é isso que tem pessoas que ainda não entendem. Então, isso é maravilhoso. Por quê? Porque Deus Pai, irmãos, e Deus Filho, eles fizeram essa obra da reconciliação. Deus estava reconciliando o mundo. Através de quem? Através de Cristo. E onde que o Espírito Santo entra nisso tudo? Aí a Bíblia, ela vai trazer para nós que o Espírito Santo trabalha em nós, para que a gente possa entender aquilo que o Pai e o Filho fazem em nossas vidas. O Espírito Santo é aquele que convence o homem, que convence a mim, convence a você, da obra que o Pai e o Filho fazem. Nesse caso aqui, Deus reconciliando, trazendo o mundo que era inimigo, trazendo esse mundo de novo, através de Cristo, através da morte sacrificial de Cristo na cruz do Calvário. Então, olha como é diferente essa graça, olha como é diferente em relação ao legalismo que existia outrora e que continua existindo ainda em muitos lugares dos dias atuais. Então, irmãos, Cristo ele pôs fim ao valor da lei aqui e se tornou a norma para nós. Cristo é a norma. O que eu sigo é a lei de Cristo, e a lei de Cristo é maravilhosa. Eu preciso isso. Gálatas capítulo 6, versículo 2 vai falar sobre isso, que nós estamos debaixo da lei de Cristo. O apóstolo Paulo, com entendimento, ele vai falar sobre isso. Por quê? Porque quem defende a lei, olha só que interessante, quem defende a lei, principalmente aí nos dias atuais, depois de nós termos aí todo esse entendimento sobre a graça de Cristo, as pessoas que ainda continuam defendendo a lei, elas podem até ter zelo de Deus, mas sem entendimento. É isso que a Bíblia Sagrada vai dizer. Que isso, pastor? Está dizendo que as pessoas que defendem a lei, elas não têm entendimento? Não sou eu que estou dizendo, não, o apóstolo Paulo que está dizendo. E eu vou ler aqui para você. Olha o que diz, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículos 2 e 4. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia. Você que não está com a sua Bíblia aberta, pegue aí uma caneta, um papel, faça a sua anotação. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículos 2 ao 4, diz assim: porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Paulo está escrevendo aqui aos romanos, está dizendo para eles: olha, vocês até têm zelo de Deus, mas entendimento vocês não têm. Estão achando que estão fazendo a coisa certa, mas não estão. Olha o 3: porquanto
não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Ou seja, quando eu busco a lei, eu não estou me sujeitando, melhor dizendo, à justiça de Deus, mas eu estou procurando a minha própria justiça. Por quê? É o que eu faço, é o que eu posso, é o que eu consigo. Eu preciso fazer isso, eu preciso andar dessa maneira, eu preciso me impor regras, e não é o que eu faço, é o que ele fez, é o que ele fez. Ah, pastor, então ele fez e agora eu posso viver de qualquer maneira? Negativo. É diferente. Se eu fui alcançado de fato, eu vou viver de acordo com a vocação na qual eu fui chamado. Eu vou viver de acordo com esse sacrifício de Cristo que foi feito na cruz do Calvário. Com falhas, sim. Como ser humano, sim. Mas procurando compreender que o sacrifício válido é o de Cristo e não o nosso, do ser humano. Olha o versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Olha, irmão, quer algo mais claro do que isso? Paulo vai dizer em Romanos capítulo 10, versículo 4, que o fim da lei é Cristo. Para quê? Por que Cristo é o fim da lei? Para a justiça de todo aquele que crê. O apóstolo Paulo, mais uma vez, vai trabalhar essa questão para nós. Então a palavra fim aqui é telos, que significa meta ou término. Ou seja, a meta, vou tentar ilustrar aqui para você, é como se a lei se reunisse. Vamos dar vida aqui à questão. É como se a lei se reunisse assim e falasse: olha, nós temos uma meta. Qual é a nossa meta? A nossa meta é Cristo. Quando a gente chegar em Cristo, aí a nossa finalidade foi alcançada. Aí chegamos ao término. É uma meta. A meta é Cristo. Se eu tenho uma meta, se eu traço uma meta, irmão, quando eu atingir essa meta, eu atingi. Eu vou ficar insatisfeito? Atingir a meta, estou insatisfeito? Não. Aquela meta foi traçada. Dentro de um padrão humano, os homens continuam com metas. Mas dentro desse padrão aqui, a meta da lei era Cristo. Atingiu essa meta, chegou em Cristo. Então aqui, irmãos, a lei, na realidade, ela era uma provisão temporária. A lei, ela era passageira, ela era temporária, uma provisão. E a gente vai ver isso no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 16, versículo 16, que o Evangelho do Reino substituiu a lei e os profetas vigoraram até João, e depois disso, Evangelho do Reino. Então que a lei era provisória, a gente tem vários textos. Vamos abrir aí, por favor. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículos 19 ao 24. Vamos lá, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, capítulo 3, versículos 19 ao 24. Olha que interessante, irmãos. Vamos ler. Diz assim: logo, para que é a lei? Ela foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De sorte nenhuma, porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Olha, 22, irmãos. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes, ou seja, todos aqueles que creem. 23, mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Estávamos guardados, encerrados para uma fé que se havia de manifestar. Olha o 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Isso aqui
é maravilhoso. Por quê? Porque Aio, irmãos, Aio era uma espécie de um pedagogo, era um escravo, que ele ensinava as crianças gregas e romanas desde pequena, levava elas para a escola pelas mãos, ele andava com elas assim, dava as mãos às crianças, gregas e romanas, dava as mãos, as crianças ficavam de mãos dadas com o aio, que era uma espécie de um pedagogo, e esse aio só deixava essa criança após elas atingirem a maturidade. Paulo, tendo em mente essa figura, ele vai dizer: a lei nos serviu de aio, de pedagogo, até que nós atingíssemos a maturidade. E quando nós atingimos a maturidade? Atingimos a maturidade em Cristo Jesus. Isso não é maravilhoso? Então, a lei, irmãos, ela é o pedagogo, o aio, que nos conduziu até Cristo. Vou tentar ilustrar aqui. O aio, a lei, nos pegou pela mão e nos levou. Quando chegou diante de Cristo, nos entregou a Cristo. E agora nós estamos aí conduzidos a Cristo. Então a lei não tem poder para salvar, mas Cristo tem. Tá? Então o legalismo, irmãos, ele leva a praticar obras para tentar agradar a Deus. E qual o homem que vai agradar a Deus? Não existe isso. Dentro do Evangelho não existe espaço para isso. E nós precisamos ter essa compreensão, tá? Então, assim, baseado na lição aqui, a gente entende, irmãos, que nós somos salvos pela graça. Então, quando a gente fala que somos salvos, né, pela fé, a declaração parece um pouco equivocada. Foi o que eu acabei de falar aqui antes. Por quê? Porque nós somos salvos pela graça, é isso que o apóstolo Paulo fala. Nós não somos salvos pela fé. Tá? Que isso fique bem claro. O apóstolo Paulo vai falar assim, ó: pela graça sois salvos. Nós somos salvos pela graça, favor imerecido, por meio da fé, por meio, através da fé. Já deu exemplo aqui do canal. E isto não vem de vós, isso é dom de Deus. Ou seja, todo esse conjunto, a salvação, não vem do homem, por mais que o homem possa fazer, por mais que o homem possa, entre aspas, se esforçar, não vem do homem, vem de Deus. E graças ao Eterno por isso. Não vem de vós, isso é dom de Deus, isso é presente de Deus. Então, achei muito interessante quando o autor aqui da revista, ele colocou assim: irmãos, não adianta, nós poderíamos ter 1 tonelada de fé, porque tem pessoas que têm fé aí em qualquer coisa, em várias coisas, em várias situações, mas se nós não tivéssemos 1 grama de graça, não seríamos salvos, tá? Porque quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, a gente vê vários tipos de fé. Até a fé intelectual, a pessoa até compreendeu, ela sabe do que se trata, mas não é aquela fé salvífica ali, que é o canal que conduz ali a graça, que verdadeiramente é o que nós precisamos para a salvação. Então, a graça de Deus, a sua bondade para conosco, ela é a causa de tudo. O homem não pode receber coisa nenhuma se do alto não lhe for dado, se do céu não lhe for dado. E a gente vê isso aqui, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 27. O que está dizendo aqui? O que estava acontecendo aqui? Olha, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 27. Vamos ler? Isso aqui é um texto bastante interessante também para a gente poder falar desse assunto aqui. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 27. Vai dizer, eu vou ler aqui desde o 22 para a gente poder ter uma compreensão melhor. Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, estava ali com eles e batizava.
Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados, porque ainda João não tinha sido levado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. Dizendo o quê? Acerca de Jesus. Olha, aquele que você esteve com ele, Jesus, não falaram aqui o nome, mas aquele que você teve com ele, que você deu testemunho, está lá batizando. Aí, versículo 27, João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dado do céu. Ou seja, em outras palavras, ele está chancelado, ele está autorizado, ele está comissionado, e é ele mesmo quem deve fazer. Não é interessante, irmão, isso daí? Então, eu fico vendo aí, todos nós, a gente sempre vê isso, né? Todos nós vemos isso aí. Talvez você agora vá até se identificar com alguma situação que você também tenha visto. Muita gente se orgulhando de ter fé, batendo no peito: eu tenho fé. As pessoas, irmãos, muitas delas que até nem conhecem a Cristo, falam: eu tenho fé. Virou agora moda as pessoas colocarem camisa escrita assim, fé, né? Acham bonito, fé. Não que seja errado, não estou dizendo que seja errado, não. Eu tenho uma camisa também escrito fé. Não que seja errado isso, mas muita gente se orgulha de ter fé e fala: eu tenho fé, como se os méritos estivessem todos nele. O que é isso? É a religião legalista que põe o foco no homem. O foco é o homem, o foco não é o eterno, não é o Senhor que fez os céus e a terra. Então, essa graça de Cristo aqui, irmãos, ela nos humilha ao dizer que nada em nós agrada a Deus, mas mesmo assim Ele nos ama. Isso é a graça de Deus. Então, muitos falam mais de fé do que da graça. Tem pessoas que tu fala de graça, pessoas não, graça, não. As pessoas desconhecem a graça. As pessoas não querem saber dessa tal da graça. Quando falam muito de fé, que eu tenho fé, é para querer até mesmo, em outras palavras, nas entrelinhas, dizer que é melhor que o outro. Eu tenho fé, você não tem. Uma vez eu estava até ouvindo uma pessoa falar com a outra, e a pessoa até num tom de brincadeira falou: aquele dali é crente bully. Aí o camarada falou: por que crente bully? É o crente de pouca fé. Né? Para dizer que a pessoa, na realidade, não tinha fé. Então, muitos falam mais da fé até mesmo do que da graça por causa disso. Uma vez um colega chegou para mim no meu local de trabalho e falou assim: como é que você está, Gilson? Aí eu falei: melhor do que eu mereço. Aí ele falou: a gente só tem o que merece. Eu falei: tu está enganado. Eu falei: porque eu merecia a morte, eu não merecia nem estar aqui, eu mereço a ira de Deus. Falei para ele, mas a graça de Cristo me alcançou. Eu estava embaixo, ele estava numa passarelazinha em cima. Aí eu disse assim para ele, olhando, fitando os olhos nele, eu falei assim: a graça é o favor imerecido. E o favor de Deus sobre a minha vida, eu sei que eu não mereço, mas mesmo assim Ele me deu. Então a graça, ela põe o foco sobre Deus e não sobre o homem. Nesse humanismo exacerbado, que cada vez mais as pessoas insistem. Parece que quanto mais o tempo passa, mais as pessoas querem colocar o foco no homem, e cada vez mais fazendo oposição contra Deus. E dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. O Senhor falou isso para Paulo e fala para todos nós também. Pastor, o Senhor não falou para Paulo, falou para Saulo. Não, já expliquei aqui que Saulo era o nome dele judaico, Paulo era o nome dele romano. Estou falando da mesma pessoa. Tá bom? Então, irmãos, mas como a própria revista já nos ensinou, isso não é uma salvação assim compulsória, né? Não é isso. Nós nos apropriamos da graça como? Crendo. Basta crer. E a gente tem vários exemplos na Bíblia Sagrada.
Atos capítulo 16, versículo 30. Quando o carcereiro estava ali em situação complicada, difícil, achando que ia morrer. E agora, varãos, o que eu vou fazer? Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Foi algo que foi falado para ele. Atos capítulo 16, versículo 31. Então, não há o que fazer. Deus já fez em Cristo. Basta o que? Crer. Deus já fez em Cristo. Tem pessoas aí que falam até que tem fé. Tem 1 tonelada de fé na pessoa errada. Vai ficar patinando, não vai sair do lugar, porque essa fé, ela é uma fé totalmente desprovida daquilo que deveria ser, que é a fé na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, irmãos, a gente precisa fazer algo aqui, porque a gente vive num tempo, infelizmente, em pleno século 21, a gente vive num tempo onde as pessoas estão fazendo uma rejudaização, trazendo de volta o judaísmo ao evangelho. Uma questão que já foi resolvida lá no século I, capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, mas as pessoas insistem em trazer isso. Até hoje, a gente vê muito isso aí. Fraseologias, pessoas usando isso, símbolos, festas judaicas, com a licença aqui do que eu vou falar aqui para vocês, mas parecendo até o calendário lá chinês, né? Que lá é o ano do dragão, é ano disso. Aí aqui as pessoas falam, não, esse é o ano da restauração, esse é o ano da colheita, esse é o ano disso, esse é o ano daquilo. E pessoas fazendo festas judaicas, entrando dentro das igrejas com arcas, réplicas de arcas da aliança, com símbolos judaicos, pessoas com kippá, com xalite. Irmãos, tanta coisa que a gente tem visto, pessoas que já saíram lá de trás daquela sombra, hoje vivem diante da realidade que é Cristo Jesus, mas insistem em voltar aos velhos rudimentos, guardando dias, ensinando pessoas que não deve se comer isso ou aquilo, porque se comer é pecado, porque se não guardar um determinado dia, isso é pecado. Isso é legalismo, irmão. Isso não condiz com o que a Bíblia Sagrada nos ensina. Estamos debaixo da lei de Cristo, e é a graça. Então, a gente precisa fazer o seguinte, dar, como diz aqui na lição, um sonoro não ao legalismo, às obras da lei, e precisamos o que? Dizer sim à graça de Cristo em nossas vidas. Nós precisamos a graça de Cristo. Tem um hino que diz graça, graça, a graça eu achei, eu encontrei em Cristo Jesus, ou seja, na pessoa de Cristo, a maravilhosa graça. Então a gente precisa fazer isso. Por quê? Porque nós não somos judeus, nós somos cristãos. Nosso monte não é o Sinai, nosso monte é o Calvário. Tem pessoas que têm dificuldade ainda de entender isso. E lá do Calvário vem a declaração que está em Marcos capítulo 15, versículo 39. Verdadeiramente, este homem era filho de Deus. Amém? Então, a gente estudou hoje 3 pontos aqui interessantes. Quando eu busco a justificação, primeiro que eu não tenho que buscar, né? Não é isso. Não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. É o que a Bíblia Sagrada diz. Então, tem pessoas que ficam buscando justificação pelas obras, é uma busca inadequada. Depois, ponto 2, Cristo ele é o fim da lei, e a Bíblia vai dizer isso, vai trabalhar sobre isso. Terceiro ponto, nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Instrumento, por meio da fé. E para a gente pensar e agir, guardemos bem 3 lições do estudo de hoje.
Primeiro, somos salvos pela graça, não pela lei, porquanto pelas obras da lei nenhum homem será justificado diante dele, pois o que vem pela lei não é o pleno conhecimento do pecado? Sim, o pleno conhecimento do pecado vem pela lei, Romanos 3:20. 2, somos salvos pela graça por meio da fé, não é a nossa fé que arranca alguma coisa de Deus, não é a graça de Deus. Olha como é que é diferente. Não é a minha fé que vai arrancar alguma coisa de Deus, não. É o contrário. A graça de Deus que me oferece as condições, me alcança. 3, nunca nos orgulhemos espiritualmente, pois nada somos e nada merecemos. Nada somos e nada merecemos. Fala isso para você mesmo aí no seu coração agora. Nada eu sou e nada eu mereço. É a bondade de Deus que nos dá tudo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade, para conosco em Cristo Jesus. Amém? Deus possa continuar abençoando a sua vida rica e abundantemente. Espero de todo o meu coração que você possa ter compreendido tudo aquilo que foi passado aqui nesse estudo de Escola Bíblica Dominical, que possa fazer com que você venha crescer cada vez mais na presença desse Deus Todo-Poderoso. A minha oração é para que Deus continue abençoando a ti e a tua família, a todos aqueles que nos assistem, nos ouvem, continuar abençoando a sua vida rica e abundantemente. Curva a sua fronte, estarei orando a Deus pela sua vida. Pai eterno, maravilhoso, Senhor, na tua presença nos encontramos mais uma vez, gratos a ti, Senhor, porque a tua palavra diz que pela graça nós somos salvos por meio da fé. E muito obrigado, eterno, porque a tua palavra também diz que isto não vem de nós, mas isso é dom de Deus, Pai. Não vem de nós para que nenhum de nós possa se vangloriar, porque o homem não pode se vangloriar de nada, o homem não pode se queixar de nada. O homem na realidade ele é pó, ele é cinza, mas tu é tudo em nós, e nós queremos te agradecer, Pai, porque essa graça nos alcançou, porque a tua palavra diz que a graça se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Pai, muito obrigado, porque o Senhor, pela tua infinita sabedoria, pela tua infinita graça, Senhor, nos alcançou, e a tua palavra diz que não fomos nós, porque não tínhamos condições, não temos condições, mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados, mortos na nossa miserabilidade, na nossa mendigância espiritual, nós não tínhamos, não temos condições, mas Senhor, a tua palavra diz que o Senhor nos escolheu, e como a gente se alegra, como a nossa alma se enche de alegria, quando a gente consegue compreender isso, Pai, que nós possamos dar fruto na tua presença, que o teu nome possa ser glorificado, e que nós possamos anunciar às nações que pelas obras da lei ninguém é justificado, mas que nós somos justificados, Senhor. Ó Senhor, por ti, pelo sangue que verteu na cruz do Calvário, pela morte, pela obra da redenção, e nós queremos te ser gratos mais uma vez por isso. Senhor, eu te peço que o Senhor continue abençoando o teu povo, Pai. Visita aqueles que estão enfermos, aqueles que estão desesperados, aqueles que estão agoniados, aqueles que estão angustiados, aqueles que estão, Pai, preocupados. Ó Deus, há poder, Senhor, no teu nome, ó Deus. Tu és um Deus poderoso, e quando a gente consegue entender essa relação do teu nome com o teu senhorio, que nós precisamos nos submeter, aí sim, Pai, nós usamos esse nome. E a tua palavra vai dizer que algo de grandioso acontece. Pai, que nós possamos nos submeter, obedecer. Porque, Senhor, o paciente, quando ele vai até o médico, além dele confiar no médico, ele também obedece, Senhor. Tudo aquilo que o médico falou para ele, ele precisa obedecer. E nós, Pai, e a humanidade, Senhor, aqueles que vivem aí mergulhados no pecado, todos nós que também fomos alcançados por ti, que ainda carecemos da tua misericórdia, nós precisamos confiar e obedecer, Pai. Que o Senhor possa continuar nos abençoando,
Que o Senhor possa continuar nos enchendo com a Tua presença. Porque, Pai, a Tua graça, Senhor, ela é maravilhosa em nossas vidas. Que nós possamos entender, não as obras da lei, sim a graça. Porque verdadeiramente é isso que o Senhor tem trazido para nós através das Escrituras Sagradas. Perdoe os nossos pecados, as nossas falhas. Nos conduza, Senhor, em segurança cada dia mais na Tua presença. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, Senhor. Wave Beats Music.